Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem. Eu vim aqui responder uma pergunta de uma seguidora que inclusive a semana passada teve mais de 3 vezes a mesma pergunta e eu não respondi porque eu já tinha respondido outras vezes aqui. Então mais uma vez eu vou responder. Uma pessoa hoje, eu vi que ela me questionou o porquê passar fome, ficar horas sem se alimentar, que ela queria entender esse processo, que ela também tem curiosidade para fazer, porém a questão dela é perder bastante peso. E ela até tentou ficar 14 horas, 16 horas e passou muito mal, porque não conseguiu aguentar a fome, sentiu fraqueza, tontura, enfim. Aí eu mandei um áudio para ela explicando por que ela passou mal, devido à quantidade de inflamação que ela tinha no organismo, a má alimentação dela. Claro que eu não falei isso sem antes saber, tirar conhecimento de como era a rotina dela. Ela me passou como que era a alimentação dela, o que ela se alimentava antes de ficar nesse protocolo de jejum e o que ela comia depois. Então era totalmente errado. Por que ela passava mal, sentia aquela fraqueza, tremedeira? Porque ela estava com o corpo totalmente acostumado com o excesso de carboidrato, com bastante açúcar na alimentação. Quando eu digo açúcar, não é só o açúcar das frutas, enfim, é de tudo, é pão, bastante excesso de pão, bolo, biscoito. Então ela tinha uma alimentação muito ruim. Aí eu expliquei para ela o porquê dela passar mal devido à alimentação e ela não tinha um preparo antes de começar a fazer o jejum intermitente. Porque, gente, mais uma vez eu venho aqui frisar, o jejum intermitente, respondendo quem me questionou nos últimos dias e hoje também, não é passar fome, e sim um organizado onde você se alimenta em algumas horas, em um determinado tempo, e depois você fecha a sua janela de alimentação e fica horas sem se alimentar, para que o teu corpo venha fazer a manutenção, colocando para fora tudo que tem de ruim, célula velha, entre outros problemas de saúde que você tem. Ele vai tratar o teu corpo neste período, desde que seja o jejum mais de 12 horas, que a partir de 12 horas ele começa a fazer essa manutenção. Antes disso, ele está ocupado fazendo a digestão dos últimos alimentos que você fez. Então ele tem ainda ali dentro uma carga, um combustível da alimentação que você colocou para dentro. Depois disso, ele começa a fazer uma limpeza dentro do teu organismo, vendo o que ele precisa, né, para se manter, e o que ele não precisa ele vai jogar para fora. Quando é um jejum prolongado, mais de 20 horas, mais de 24 horas, o teu organismo ele já fez aquela manutenção toda, ele já pegou o que ele precisa, ele já está pegando a gordura, já está se alimentando da gordura do teu corpo, ou seja, se autocomendo, que a gente diz, né, que é a autofagia. Então ele está se aproveitando da gordura ruim ali do teu corpo, né, e não da massa magra, que muitas pessoas confundem. Ele está tirando toda aquela inflamação, porque ele sabe que toda aquela gordura é um combustível para ele e ele pode acessar aquele combustível. Durante as 12 horas ele ainda tem insulina dentro do organismo, então ele vai pegar a fonte mais rápida, que é de energia, que é o açúcar dentro do nosso corpo. A partir disso, que não tem mais aquela glicose lá em cima para ele pegar, ele começa a atacar a gordura, que a gente chama de inflamação do nosso organismo. E aí ele percebe que aquela gordura é uma fonte para ele se alimentar quando nós estamos neste protocolo sem se alimentar. Então ele começa a utilizar desta gordura que está lá estocada dentro do nosso organismo, e também a fazer uma autolimpeza dentro do nosso corpo, colocando para fora tudo que tem de ruim, que as células ruins, né, ele começa a eliminar para fora, as velhas ele começa a retirar, fazer uma limpeza, e a partir disso vem novas células. E dentre outras coisas também, se você tem problemas de gastrite, se você tem problema de colesterol, se você tem problema de, enfim, nos rins, se você tem problema de gordura no fígado, então ele começa a fazer toda esta limpeza, porque você não tem mais toda o excesso de alimentação dentro de nós, porque quando a gente se alimenta a cada 4 horas, o teu organismo ele não tem condição de fazer essa manutenção, porque ele está sempre ocupado ali fazendo a digestão dos alimentos que você colocou para dentro. Então, só mais uma vez frisando, gente, não é passar fome, e sim um organizado, onde você vai se organizar
Claro que corretamente você vai fazer uma alimentação nutritiva antes de fechar a sua janela de alimentação, e quando você sair do protocolo de jejum, você também vai abrir com um prato de alimentos saudáveis, carboidratos bons, proteínas, legumes, bastante folhas verdes. Aí depois você começa a ingerir uma fruta e entre outros alimentos no decorrer ali da tua janela de alimentação. Então, eu depois que eu mandei esse áudio para ela, para essa moça que me falou ali, voltando a falar dessa moça, ela disse não faz real sentido, porque a tremedeira que ela sentia era por falta do açúcar, ela não conseguia passar um dia, ela comia pela manhã biscoito de lanche, à tarde ela comia chocolate, e assim era o dia todo dela, era a semana inteira dela. Então claro que de uma hora para outra ela tira esses alimentos, o que vai acontecer? Ela vai passar mal, obviamente ela vai passar mal, ela vai sentir fraqueza, ela vai sentir náuseas, ela vai sentir tontura, então ela não ingeria também o sal com água, com sal. Lembrando que o sal integral ou do Himalaia, ela não tomava magnésio, porque quem tem excesso de peso e tem uma alimentação super ruim, está com o organismo totalmente inflamado, o ideal também é ingerir o magnésio durante esse protocolo de jejum e muita água. Antes de começar a praticar o jejum, ali em torno de uma semana, de uns 7 dias antes de começar já cuidar da tua alimentação, para que você não venha sofrer neste período de jejum prolongado, ou qualquer que seja o teu protocolo, se é 16 ou 18 horas. E mandei para ela disse, não, vou fazer isso, vou no mercado, vou me controlar. Então não foi a primeira pessoa que me mandou áudio aqui. Gente, eu pratico jejum desde 2016. Hoje a minha meta, eu sei que eu tenho que perder alguns quilinhos e para ganhar massa magra, que é o meu objetivo, mas assim, eu pratico o jejum mais por qualidade de vida e pela sensação que ele me dá no período do jejum. Então é por prazer mesmo e não porque eu quero emagrecer, porque isso é claro que quando eu quero dar uma enxugada ali na semana, eu vou abrir com alimento saudável, como eu falei aqui, porque se você pratica só por estilo de vida, você pode abrir o jejum com frutas, não tem problema nenhum. Agora, se você é uma pessoa que quer emagrecer ou que tá ali naquela briga com a balança, quer manter o teu peso, você não pode abrir teu jejum intermitente ou prolongado comendo frutas, que a tua glicose vai lá em cima. Então, obviamente, todo aquele esforço que você teve vai por água abaixo. Por isso que é essencial para que você tome consciência, entenda exatamente sobre o jejum intermitente, sobre o jejum prolongado, qual é o teu objetivo e tenta fazer da forma mais correta possível, porque aí depois você faz uma semana ali de jejum, você abre a sua janela de alimentação totalmente errado, você consegue resultados ruins e é claro que vem depois a frustração. Então, desde que é feito com consciência, responsabilidade e corretamente, é impossível você não ter bons resultados. E isso tem vários depoimentos, se você entrar aqui na internet, se você, qualquer rede social, se você conversar com alguém que pratica o jejum, é difícil a pessoa que vai falar, não existe a pessoa que vai falar mal do jejum intermitente. Por que que muitos profissionais da área da saúde, principalmente a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, não falam do jejum? Porque para eles não é lucro nenhum. Então, se todo mundo começar a praticar jejum, eles vão à falência. Por que eles vão à falência? Porque ninguém vai consumir tanto alimentos, ninguém vai consumir tantos medicamentos e para eles é ruim. Por isso que eles não falam dos benefícios, das pesquisas do jejum intermitente, porque para a indústria farmacêutica e para a indústria alimentícia é ruim. Então, para alguns médicos também vão perder clientes, porque quanto mais pessoas doentes, quanto mais pessoas obesas, quanto mais pessoas cheias de problemas de saúde, para eles é melhor, porque daí vão estar pagando consulta. Agora, entenda uma coisa, quando você toma consciência disso e começa a se alimentar corretamente, começa a ter o prazer por se cuidar, por ir para uma academia, procurar o melhor alimento, você começa a ter consciência de muitas coisas, porque hoje em dia o marketing é que você coma a cada 4 horas, e não é exatamente isso. Você pode comer a cada 4 horas sim, mas alimentos saudáveis, se você come alimentos saudáveis, alimentos de verdade, você não vai sentir fome a cada 4 horas, a não ser que você vai competir, então você precisa colocar uma quantidade de nutrientes ali para dentro, uma quantidade de proteína, porque são metas que você tem que alcançar, são objetivos que você vai ter que correr atrás
para adquirir ali a massa magra. Fora isso, não existe você sentir fome a cada 4 horas se você se alimenta corretamente, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. E se você gostou desse vídeo, é só me seguir, fica aqui comigo. E eu vou começar a trazer mais seguidos dicas sobre jejum intermitente, sobre alimentação saudável, estilo de vida, espiritualidade. E é isso aí.